Olá! Hoje nós vamos terminar o 8º capítulo da segunda parte do Paulo Estevão. E ali depois daquela cena em Jerusalém, do julgamento de Paulo, muito parecido com o que foi vivido com Estevão, né? Ele lembra bastante disso. E ele só não foi assassinado ali por causa de Cláudio Lísias, né, o tribuno responsável, né, romano responsável. Então, quando ele sai daquela cena, ele volta para a prisão, ele está um pouco desanimado. E nesse momento, ele ouve a voz de Jesus falando com ele, consolando e dizendo: assim como você deu seu testemunho em meu nome aqui em Jerusalém, você também vai dar esse testemunho lá em Roma. Então isso consola muito Paulo, né? E aí, como tem ali uma emboscada sendo preparada para ele, ele acaba sendo levado para Cesareia, porque é lá que fica o governador da província, né, chamada assim, a divisão política. Esse governador se chama Félix. Ele fica bastante intrigado, né, com esse preso, porque uma escolta de 400 homens armados, né, leva ele de Jerusalém para Cesareia. E lá, como tem acontecido, né, ele chama os judeus do Sinédrio, né, para fazer acusação, acusam Paulo, não tem como provar o que eles estão falando. Paulo faz a sua defesa, brilhante, e aí então Félix fica bastante admirado com Paulo, mas ele, pela sua limitação naquele momento, ele pensa que ele poderia tirar algum proveito político dessa situação. Então, ele não julga, né, não decide, ele não se sente pronto para entrar nessa briga de um lado e de outro, também tem medo de Paulo. Mas aí ele vai conversando com Paulo, se aproxima dele, né? E aí, conforme ele vai tendo esses encontros, essas conversas, tem um momento que Félix propõe a Paulo um suborno. Ele diz: "Pô, você tem tanto amigo importante, você podia sair da prisão, né? E ir trabalhar nas suas igrejas", tal. Paulo fica bastante chocado e fala para ele: "Olha, essa justiça criminosa não me interessa". E ele diz: "Eu prefiro morrer a ser pedra de tropeço, né, a ser empecilho para a evolução espiritual de alguém. Porque se um dinheiro ilícito é dado a qualquer uma das pessoas aqui da prisão, por mim, eu estou ensinando para essa pessoa a se acostumar a receber um dinheiro que não é dela, né? Isso não está certo. Sem contar que quando a gente tem a consciência tranquila, nada pode nos tirar a liberdade. Então aqui dentro da prisão eu me sinto tão livre quanto eu me sentia lá fora". Bom, Félix se sente humilhado, né, com essa resposta, e aí desde então ele se desinteressa de Paulo. Só que ele já tinha falado para um monte de gente, né, para a família, para a esposa dele é de origem judia, para outros amigos, então já estava ali meio que organizado, né, uma reuniãozinha para as pessoas conhecerem Paulo. Nessa reunião, Paulo faz uma fala, né, as pessoas vão ficando admiradas, e aí quando Paulo começa a falar da ressurreição de Jesus, esse é um ponto muito chave, né, que incomoda romanos, judeus, né? Dentro dos judeus, vários segmentos se incomodam ainda mais com essa questão da ressurreição, como os saduceus, enfim. A hora que ele fala da ressurreição e da importância de cada um ser responsável pela sua vida espiritual, né? Quando ele fala dessas questões mais amplas, que vão além da matéria, Félix fica muito irritado, falando: "Por hoje basta, porque eu, de minha parte, não acredito em Deus". E Paulo responde: "Olha, acho melhor você considerar isso, né? Reconsiderar. Porque, normalmente, quando uma pessoa quando uma pessoa nega a paternidade divina, é porque ela teme o julgamento de Deus, ela tem medo". Bom, Félix fica ainda mais bravo com isso, né? Essa cena é um detalhe que não está em Atos dos Apóstolos, né? O resto, tudo que eu estou falando, quase tudo está lá. Mas por causa dessas duas conversas, né, de Paulo com Félix, a primeira só os dois, essa outra pública, Félix deixa ele lá 2 anos, esquecido na prisão. Mas Paulo não se abate, né? Ele aproveita desse tempo para escrever cartas para suas igrejas. E ele também estimula Lucas a ir lá em Éfeso, já que Paulo não pode fazer isso, ele propõe que Lucas faça, Lucas vai conversar com Maria, mãe de Jesus, e escrever um evangelho. E Lucas faz isso. E também a ideia de Paulo, ele escrever Atos dos Apóstolos, né? Escrever um relato aí do que aconteceu com os apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Então, é nesse momento que Lucas, né, dá início a esses 2 textos tão importantes. Bom,
Depois, né, de 2 anos, o Félix é mandado para outro lugar, né, para administrar outra província, e chega um novo governador, que aí tem que saber com esse prisioneiro, com esse processo. Os judeus, né, vão lá, esse novo governador chama Pórcio Festo. Pórcio Festo é ali chamado pelos judeus, israelitas, do Sinédrio, a, a ver esse processo e a deixar que o processo ocorra lá em Jerusalém. E aí Lucas fica sabendo e conta para Paulo que eles estão tramando toda uma cena para fazer com Paulo exatamente o que fizeram com Jesus. Até cogitaram sacrificar 2 ladrões para que Paulo seja crucificado e tal. Paulo fica muito revoltado com isso. De novo, não é porque ele teme a morte, não é porque ele teme testemunho, porque ele já deu muitas provas, né, nos últimos 20 anos que não é isso. Mas ele fica revoltado de ser comparado a Jesus. Ele tem muita clareza do seu limite, né, da sua diferença com Jesus, né? Isso é muito bacana, assim, a gente vê a humildade real de Paulo. Porque ser humilde não é se achar menos nem mais, é se olhar no espelho, é se autoconhecer. Né? Então ele não vai deixar isso acontecer e ele ainda fala para Lucas, eu vou apelar a César. Esse é o último recurso que ele tem, né, para que não seja julgado naquele momento. Então tem essa cena, né, do julgamento com Pórcio Festo. Pórcio Festo pergunta para ele, você quer ir para Jerusalém para fazer com que para terminar esse julgamento lá, né? De novo, né, depois de ouvir uma parte, ouvir outra, de ficar encantado, né, com a defesa de Paulo, né, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. E aí Paulo falou, não, eu não tenho nada, eu confio no seu julgamento, mas eu vou apelar a César. Eu quero ir a Roma, né? Então, e Pórcio Festo falou, então tá bom, apelaste a César, irás a César, né? Enfim, então aí depois disso vai ter uma cena super forte, né? Que é da despedida, né? De Paulo indo para Roma. E aí todas as igrejas ali da região, até de um pouco mais longe, as pessoas, né? Que foram tocadas por Paulo, companheiros, cristãos, mas não só, né? Mulheres, crianças, idosos, pessoas mais velhas, pessoas que estavam doentes, todo esse grupo de pessoas imenso vai até lá para despedir de Paulo. É uma cena super emocionante e Lucas ainda fala para ele, nossa, eu vou registrar aqui, né, no meu relato, em Atos, o quanto você foi amado. E Paulo fala, não, se você me ama, não faça isso. Essas pessoas não estão amando simplesmente a mim, elas estão amando Jesus que eu apresentei para elas, né? Então, não me coloque qualidades que eu não tenho. De novo, a gente vê essa humildade de Paulo. Sem contar que todas as cenas em que tem esses diálogos, né? E que há embate, há pessoas raivosas batendo nele, ou gritando, ou falando algumas expressões de humilhação. Por exemplo, Pórcio Festo ficou um pouco chocado quando numa reunião com o rei Agripa, né? Ele já tinha falado que queria ir para César, mas o rei Agripa estava, Herodes Agripa estava passando ali. E a hora que Paulo foi falando de novo da ressurreição, ele ficou tão espantado que ele falou, Paulo, você é louco, as muitas letras te fazem delirar, né? Pórcio Festo fala isso e ele responde de novo com serenidade, sai da cena assim, falando quanto o rei Agripa conhece as verdades do judaísmo, né? Por isso que ele não falou desse jeito antes, só para Pórcio Festo, ou seja, Paulo modula sua fala dependendo de quem está ouvindo, né? Mas a sua mensagem sempre é a verdade do Cristo, né? Mas é então, no caminho dele até Roma, né, que vai acontecer várias coisas, e lá em Roma mesmo, a gente fala semana que vem.